Igreja Batista Agape, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Os nossos cultos aos domingos. Domingo às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo e oração. Segunda-feira, às 19 horas, seminário teológico, na responsabilidade do pastor João Lembo. Você é o nosso convidado. Igreja Batista Agape, aqui na cidade de Indaiatuba. Graças e paz, igreja, amados. Nós estamos iniciando para a honra e glória do Senhor, amados, na rádio amormaior.net.br, o programa 51 do ano 2 da Escola Bíblica em Ação. É realmente uma alegria, uma honra, um privilégio, não é? Estar participando desse programa, que é o pastor João Lembo, da Igreja Batista Agape em Indaiatuba. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. E nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 17 horas, né, para estudar mais, conhecer mais, ser ministrado pelo Espírito Santo, sermos ensinados, né? Com isso nós vamos nos fortalecendo, né? Fortalecendo na palavra, fortalecendo no amor de Jesus, fortalecendo nos planos, né? Conhecendo a revelação do Senhor para as nossas vidas. Amém? Peço que você divulgue o link da rádio www.amormaior.net.br do nosso querido irmão Jairo. E nós iniciamos, né, sempre com devocional, né, e a gente sempre pede que você esteja com a Bíblia, com a palavra revelada, né, que nós vamos hoje meditar, e o objetivo do devocional é esse: é meditar, né? É estudar, é se aprofundar, para que a gente seja abençoado e tenha realmente a ministração do Espírito Santo através da leitura da palavra. Filipenses 4, eu estarei lendo os versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Oração, súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Bom, amados, esses dois versos, eles falam tanta coisa, eles ensinam tanta coisa. Primeiro, ele começa dizendo para a gente não ficar inquieto, né? Para a gente não ficar ansioso, para a gente não ficar duvidoso, né? Para a gente não ficar temeroso, com medo, né? Então não estejais inquietos por coisa alguma, né? Tá certo ou não? Então é no trabalho, é no relacionamento pessoal, é na igreja, seja qual a situação, seja qual campo, seja qual área das nossas vidas. A palavra de Deus, ela é clara: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ou seja, para que isso não aconteça, tá certo ou não? Amém? Para que isso não aconteça, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus.
Aquilo que eu peço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu necessito, aquilo que eu tenho dúvida, aquilo que eu tenho certeza, em tudo. Todos os meus pedidos, sonhos, mazelas, em tudo seja o quê? Conhecido diante de Deus. Para que seja conhecido diante de Deus pela oração e súplica, eu preciso o quê? Me relacionar com Deus. Está simples aqui. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu apresento através de pedidos e súplicas, de oração e súplica, não é? Quanto mais eu coloco, não é? Deus, não é? A par de tudo aquilo que eu estou sentindo, porque Ele sabe, independente que a gente fala, Ele sabe. Só que Deus, Ele não age no meu silêncio. Ele não age no seu silêncio. Tá certo? Ele tá vendo, ele tá sentindo. Só que Ele precisa o quê? Que a gente peça, que a gente, né, dependa dEle. Né? Então, o que adianta eu sentir ansiedade, medo e não colocar isso pro Senhor? Eu vou continuar tendo ansiedade e medo. Tá certo? Então é relacionamento. E é um relacionamento que é constante. Por quê? Porque as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Né? Então, tudo aquilo que está passando, tudo que nós estamos passando, nós apresentamos a Deus. E a paz de Deus, e, consequentemente, tá certo ou não? Concluindo, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que ele excede o entendimento? Porque mesmo que eu estiver numa situação difícil, né, numa situação em que o mundo, né, espere que a gente se desespere, né, a gente fica o quê? Em paz. Porque sabe que quem está no controle é Jesus Cristo. E essa paz que vem dele, que excede esse entendimento mundano, ele guardará os nossos corações e pensamentos. Onde? No mundo? Não, em Cristo Jesus. Tá certo ou não? Então, Filipenses 4, 6 e 7, a gente deveria escrever, né, e colocar na nossa cabeceira. Porque é uma palavra, é um trecho de uma carta, né, que Paulo escreve aos Filipenses, tá certo? Que está falando muito do que? De entrega, de relacionamento, de inquietude, né? E principalmente, de uma paz que só quem serve a Cristo Jesus tem e possui. Mediante o quê? Mediante o quê? Um relacionamento, onde tudo que eu estou passando, eu deixo Deus saber, eu deixo Deus agir. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Pai, por esse programa. Pai, eu oro agradecido por essa palavra. Que o Senhor fale conosco. Que essa palavra realmente ela invada os nossos corações. Eu oro agradecido, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor tem sido um Deus misericordioso. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, pelos séculos e séculos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, nós vamos iniciar aqui o programa hoje, continuando evidentemente com Apocalipse. Hoje nós vamos terminar o capítulo 18, tá bom? Então, abre Apocalipse 18, Abre Apocalipse 18, porque nós já estamos terminando o capítulo. Então a ruína, estamos falando da ruína de Babilônia. A ruína da Babilônia, ela é completa e definitiva. Ela será completa e definitiva. Nós vimos anteriormente os lamentos dos admiradores da Babilônia. Porém, amados, nós observamos também a alegria dos remidos. A nossa alegria, não é? Então eu quero reler Apocalipse 18, 20,
E a partir daí a gente embala no restante do texto. Olha ali, ó. Né? Nós estamos observando, né, a alegria dos remidos, a nossa alegria. Alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês. Deus julgou a causa de vocês. Contra quem? Contra ela, contra a Babilônia. Então agora nós vamos ler o desfecho do capítulo 18, né? Então eu gostaria que você, ainda com a sua Bíblia aberta, que você acompanhe comigo os versos 21 a 24 de Apocalipse 18. Vamos lá. Então o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. E você nunca mais se achará artífice, nenhum de qualquer arte que seja. E nunca, jamais se ouvirá em você o ruído da pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangue de profetas e santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém? Então, você pode observar que nesses versos, o que mais aparece foi o quê? Nunca mais. Né? Nunca mais vai brilhar, nunca mais vai ser ouvido. E isso foi a sentença de Satanás, que pela multidão de pecado, Deus ordenou o quê? Que Satanás nunca tivesse perdão. Não é? Por quê? Porque a sentença de Deus foi o quê? Satanás nunca mais subsistirá, nunca mais será perdoado, não é? Então a grande revolta de Satanás é essa, ele nunca vai ser mais perdoado. Você entende? Então é por isso que ele quer puxar. Se ele foi, né, falando de uma forma figurada, ele quer levar todo mundo, né? Principalmente quem? Eu e você, né? Tá certo ou não? Que somos do lado de Deus, né? Então, você vai observando aqui que nunca mais será achada a Babilônia. Nunca mais será achada a rebeldia. Essa cidade. Então, a cidade o quê? A cidade nesse momento se foi, né? Olha aqui o verso 22. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, tocadores de flauta e de trombeta. Né? Quer dizer isso? Que todos os músicos desaparecerão. Tá certo? Não haverá mais o que? Música. Nesse sentido, não haverá mais alegria, não haverá mais nada. É esse o sentido. Eu vou ler de novo. Nunca mais será ouvido som nenhum de trombeta, de música. Tá certo ou não? Né? E esse sentido a gente pode observar, se você pode, eu vou ler, mas se você pode, e no livro de Jeremias 25:10, não é? Que trata o capítulo 25 de Jeremias dos 70 anos de cativeiro.
Então 25:10 fala: farei cessar no cativeiro, tá certo? Os 70 anos, não é? Que Israel, que Judá foi levado para o cativeiro lá para Babilônia, 70 anos. Então Jeremias escreve: farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras de moinho e a luz das lamparinas. Vocês estão entendendo? Né? Então, quando o povo foi levado cativo ao cativeiro, né, a alegria cessou, o som da alegria cessou. Né? Então é exatamente esse paralelo, é exatamente essa alegria, é exatamente esses sons que denotam festa, eles desaparecerão e nunca mais se ouvirão, nunca mais subsistirá. Amém? Continua no 22. E você nunca mais se achará artifício nenhum de qualquer arte, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Quer dizer, é uma cidade sem operários, é uma cidade sem alimento, nada mais vai ser produzido, não haverá mais trabalho. Vocês estão entendendo aqui o sentido, não? E você nunca mais achará artífice nenhum de qualquer arte, e nunca se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho, né? Tá certo? Que fabrica lá a farinha, enfim. Então, sem operário, nunca mais. Sem alimento, nunca mais. Nunca mais brilhará a luz. Se nunca mais brilhará a luz, quem reinará? As trevas vão reinar. E é a completa, amados, ira de Deus. Vocês estão entendendo? É a ira de Deus, é o julgamento final de Deus. E o que quer que inspire amor desaparecerá. É por isso que ele fala aqui como uma noiva e como um noivo. Não é? Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noivo. Você quer alegria maior, né? Do casamento, né? Do amor, né? Da revelação do amor, tá certo, não? É um casamento. Então por isso que ele está falando aqui. E João está vendo tudo isso, né? Então a terrível sentença qual será? Que todas as nações que foram seduzidas desaparecerão. E o mais cruel disso, amados, que faz a gente pensar, olha o verso 24. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre ela. Babilônia matou a todos. Babilônia foi injusta. Né? Porém, aqueles que mataram a todos, eles sofrerão o quê? Eterno desespero. Meu Deus, olha o julgamento de Deus, porque é eterno, irmão. É por isso que a gente fala, né? Ah, Deus não está agindo. Ah, Deus não está vendo. Ah, Deus está vendo. Deus está agindo. Só que tem o quê? O tempo determinado para todas as coisas. Então ele está esperando ainda. O que ele espera? Ele está esperando ainda que as coisas, o quê? As pessoas vão se convertendo. Vai se converter? Não. Vai piorar? Vai. Está piorando? Está piorando. Só que como a vida eterna em Cristo é eterna, o desespero é eterno, o sofrimento é eterno. Então, é isso que a gente precisa pensar, é nisso que a gente precisa meditar. Não é? E a gente precisa meditar, e o meditar aqui não é só estudar. O meditar é mudar, é se arrepender, é mudar. É por isso que, evidentemente, nós estamos estudando Apocalipse.
né? Para que a gente tenha o que, amados? Para que a gente tenha essa consciência. Capítulo 18 encerrado. E depois? E depois disso? Vamos ler? Eu estarei lendo 19, Apocalipse 19, de 1 a 10. Depois destas coisas, né, depois de tudo isso que aconteceu, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão. Olha que João está ouvindo. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, Aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram Deus que está sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. As bodas do Cordeiro, não é? A partir do verso 5, e do trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, João, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amados, glória a Deus. Amém. Agora, quando nós lemos o capítulo 19, agora nós podemos ouvir o quê? Podemos ouvir as aleluias do céu, quando Jesus Cristo vem o quê? Pegar a noiva. Olha que momento maravilhoso. O verso 7 de Apocalipse 19, vou ler de novo. Presta atenção. Alegremo-nos. Exultemos. Exultar é expressar grande alegria. Exultar, expressar. Vamos nos alegrar muito. E vamos dar o que? A glória. Porque chegou a hora do casamento. Chegou a hora de nós sermos glorificados com o Senhor Jesus. Amados, presta atenção que eu vou falar. Apocalipse é o grande e alegre capítulo final da igreja. Amém ou não? É o capítulo final da vitória da igreja. Por quê? Porque o céu está celebrando o quê? A vitória de Deus sobre a prostituta. A vitória de Deus sobre a Babilônia. E João ouve inicialmente essa grande multidão, que somos o quê? Que somos nós, que somos os lavados e remidos. Então a Babilônia teve como principal prazer o quê? Triste isso. Mas a Babilônia teve como principal prazer conduzir as pessoas para longe de Deus.
Esse é o grande objetivo. E agora Deus retribui o quê? Amados, nosso Deus é um Deus de justiça. Agora Deus retribui com o quê? Com justiça. E não é a nossa justiça. Não é? É a justiça dele. E essa multidão continua expressando o quê? Alegria. Olha o verso 3. E disseram pela segunda vez, aleluia. E a sua fumaça sobe para todo sempre. Aleluia, o que quer dizer aleluia? Louvado seja o Senhor, aleluia. Nós te louvamos, louvado, amado, idolatrado, adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, no verso 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram, que está no trono, dizendo, amém, aleluia. Os 24 anciãos, lembra? Os 4 seres viventes, simbolizando toda a igreja, simbolizando toda a criação, todos os anjos, a criação, nós, todos que fomos criados, nós somos o quê? Gratos. Nós temos o quê? Espírito de gratidão, irmão. Então nós precisamos desenvolver o quê? O espírito de gratidão, porque somos a noiva. Não é? Então, o nosso coração tem que ser um coração voltado a quê? A gratidão, amor, a esperança, a júbilo, a alegria, né? Como está escrito aqui, exultemos, né? Exultar, servir a Deus com muita alegria. Então, né? Nesse contexto, olha que coisa maravilhosa, João, ele ouve uma voz. João está ouvindo vozes, ele está vendo tudo acontecer. Olha que privilégio para esse homem. Olha o verso 5. E o trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os grandes e os pequenos. Né? Todos quem? A noiva. Todos quem? A igreja. Todos quem? Glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor, todos em reverência, todos em temor. Né? Grande, pequeno, ou seja, não importa o que foi, o que é, não importa. Né? O ser cristão nos iguala em Cristo Jesus. Então, 6. Ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Se revela aqui, está se revelando, né? Nós estaremos nos revelando em uma só voz, em uníssono, né? Nós estaremos com um som organizado, nós seremos um coral celestial, a grande multidão, amados, em nome de Jesus, entenda, nós estaremos lá, dá para acreditar nisso? Nós estaremos lá, dando o quê? Dando o quê, igreja? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado, santo é o Senhor. Te louvamos, te adoramos, bendizemos o seu santo nome. Nós estaremos lá.
E a razão dessa explosão de alegria, né, é a bodas. É o que nós acabamos de ler. Nós vamos nos alegrar, né? Vamos grandemente nos alegrar, né? Tá certo não? Como que? Como a noiva que se apresenta no casamento, amados. Você quer um simbolismo maior do que esse? De nós termos um sentimento de uma noiva? Hein, amados? Sabe o que isso significa? A gente não tem muita ideia porque nós somos homens, não é? Então Deus até nisso, né, ele foi perfeito, né? Agora, qual a expectativa de um casamento? Qual é a principal figura de um casamento? Qual é? É o noivo? Né? Claro que não. As atenções maiores estão para quem, igreja? Num casamento? Para a noiva, né? Ela adornada, enfeitada, virgem, pura, santa, corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Parece até utópico, mas é assim que Jesus Cristo quer ver a sua noiva, porque ele é o noivo. Só que ele está esperando, amados, que essa noiva se alegre numa explosão de alegria, como é uma noiva. Se emocione quando vê o noivo, se emocione quando vê todos, né? Projeta um futuro brilhante, um futuro de amor, de esperança, de uma forma o que, igreja? Contínua e eterna, vivendo com seu noivo. Então esse é o simbolismo. É dessa forma, amados, que eu e você devemos nos sentir agora, para que quando chegar o momento nós sentirmos realmente com esse júbilo, vendo o noivo. Então é por isso, né, que em próprio Apocalipse existe a mensagem de Laodiceia. O morno se alegra? Claro que não. O morno, Jesus quer vomitar. Está na boca, água morna. Então, Jesus ele não nos quer morno. Ele nos quer como, igreja? Quentes. É dessa forma que ele quer. Ele nos quer quente, em júbilo, exultando e, verso 9, acompanhe. Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ele quer o quê? Nós ceando com ele. Ceando, sentando à mesa, louvando, adorando, glorificando e trazendo à memória o quê? O seu sacrifício, a sua última gota, que foi até a última gota, o seu corpo que foi rasgado, que como o véu foi rasgado, né? Então nós estaremos na bodas do Cordeiro, sentado à mesa com o Cordeiro, com o noivo, ceando com ele. Amém ou não? E o verso 10, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adore a Deus, não aos anjos. Amém? É maravilhoso isso ou não, igreja? Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Por quê? Porque Cristo, ele é o vencedor. Ele é o leão. Ele vence.
Amém, igreja? Não é? Então, para a honra e glória do Senhor, não é? Para a honra e glória do Senhor, não é? Nós, nesses versos, podemos ver o quê? A honra e a glória de servir a Deus e participar não só da bodas, como da ceia do Senhor. Amém? Nós encerramos essa primeira parte até o verso 10 do capítulo 19. Nós vamos para o louvor agora, amém? Nós vamos compartilhar um louvor que fala de gratidão, não é? Tá certo? Não é? Porque estamos falando de gratidão, não é? Então nós vamos para um louvor de gratidão. Eu sou grato, do Ademar de Campos. E na sequência voltamos. Deus abençoe em nome de Jesus. Yeah, yeah, yeah. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos e família, tenho amigos, família, muitos irmãos. Aleluia! Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Tenho vida, alegria, tenho vida, alegria, todo tempo. Aperte a mão do seu irmão aí ao seu lado, aperte a mão. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, oh aleluia, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Glória a Deus, amados. Bom, igreja, é aquilo que a gente falou, né, na primeira parte, a gratidão que nós temos que ter a Deus, né, com esse espírito, né, de querer agradecer, né. E você veja aqui a letra, né, a mensagem central, né, que é essa gratidão, esse reconhecimento, esse querer agradecer é de tudo que tenho, né? Eu sou grato por tudo que tenho, né? E aqui o tudo que tenho é o quê? É a herança eterna, é a vida eterna, né? E às vezes a gente busca tanta coisa, quer tanta coisa, almeja tanta coisa, né? A gente é grato por tanta coisa, mas se esquece que a maior gratidão, a maior prova, né, como está escrito aqui no louvor, a maior prova de amor, não foi a cruz, né, foi aquilo que representou a cruz, que representa a cruz, que é a herança eterna, a vida eterna, é o Novo Testamento, né? Então, que a gente possa, né, louvar ao Senhor em todo o tempo, né, que nós estaremos assim, né? Estaremos louvando, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, né? Exaltando a Jesus, né? O nosso verdadeiro amigo, né? Que nos deu a vida eterna, a salvação eterna. Amém? Então é essa gratidão, né, que eu gostaria de comentar. A gratidão da vida eterna, né, amados? A gratidão da herança eterna em Cristo Jesus. Amém? Glorificado e exaltado é e sempre será o nome do Senhor. Eu quero agora falar um pouco, né, continuar um pouco o Apocalipse 19, nós temos um tempo para fazer isso. Eu estarei lendo dos versos 1 a 16, 11, perdão, versos 11 a 16, não é? Vamos lá, versos 11 a 16 de Apocalipse 19. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para que com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. E até aqui que nós vamos hoje. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como nós estamos vendo, nós estamos nos capítulos 17, 18 e 19 presenciando a queda do quarteto do mal, né? A queda de Babilônia, a queda do diabo, a queda do falso profeta, a queda do anticristo. E é sempre bom, amados, sempre bom nós relembrarmos os 4 pilares de Apocalipse, né? Independentemente que nós estamos adotando, que são em ordem, né, em grupos de capítulos em ordem paralelos e progressivos, outros entendem, enfim, a gente já viu todas as linhas, não é? Mas o mais importante é sempre nós lembrarmos os 4 pilares,
né? Independentemente de que passamos ou não, da grande tribulação, se vamos antes ou depois, não importa. O que importa é Jesus voltará. O que importa é que haverá o julgamento final. O que importa é, né, que haverá novos céus e novas terras, e nova terra, e a ressurreição dos mortos. Tá certo ou não? Então esses são os pilares. Tá bom ou não? Esses são os pilares, os 4 pilares de Apocalipse. Bom, então João, o que ele está vendo aqui? João vê o céu aberto. Jesus Cristo é assentado ao cavalo branco. Ele está assentado ao cavalo branco, que indica, que significa o quê? Vitória. E Jesus Cristo, ele está cavalgando para o triunfo final. Ele está vindo para o triunfo final. Porque Jesus Cristo, como nós lemos, ele é fiel e verdadeiro. Jesus Cristo não é fiel ao pastor. Jesus Cristo, ele não é fiel ao presbítero, ao diácono, ao irmão. Ele é fiel à palavra dele. Então, se nós somos fiéis à sua palavra, Deus é fiel a nós que cumprimos a palavra. Então, amados, Jesus Cristo é fiel à palavra dele, ou seja, ele é o sim, sim e não, não. Então, se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Por isso que ele é verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro. Ele cumpre a sua palavra de uma forma absolutamente verdadeira. E o nosso Senhor, ele vem para quê? Para julgar e pelejar. Mas uma peleja de palavras só, que não vai ter a 5ª, 6ª Guerra Mundial. Não é nada disso. Não é? Então ele vem para julgar com o sopro do Espírito Santo, com a palavra. Né? E os seus olhos, eles são como chama de fogo, prestes o quê? A julgar. E esses olhos com chamas de fogo são olhos penetrantes e focados aonde? Justiça. Por isso que Deus fala, deixa a justiça comigo. É difícil, a gente sabe, a gente quer fazer com as próprias mãos, nós queremos ter esse senso de justiça, mas o que Deus fala é, deixa comigo, eu sou o Deus da justiça. Os diademas na cabeça que nós lemos são adornos, enfeites, são reais. Jesus Cristo é o Rei de todos, é o Rei dos reis, é o Príncipe dos príncipes, é o Senhor dos senhores. Tá certo, não? Então ele vem como o leão de Judá. Tá certo, não? Ele vem com uma soberania absoluta e completa, irmão. Ninguém pode compreender o quão profundo é o seu ser. Ninguém. A gente não pode, né? A gente não pode, a gente não tem essa ideia. E quando a gente vai no verso 13, está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é o quê? O Verbo de Deus. Né? Isso já foi dito. Isso já foi dito pelo profeta Isaías. Se você pode abrir Isaías comigo, né? Leia comigo Isaías 63. Vai lá comigo. Quando ele fala, o profeta Isaías, vai lá, Isaías 63. Isaías 63, de 1 a 6, fala, comenta, está escrito de um Deus que vinga o seu povo. Quem é esse que vem de Edom, de Bósra, vestido de roupas vermelhas, roupas vitoriosas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Veja, plenitude, no pico, no alto, na maior. Sou eu que falo com justiça,
que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas? Porque as roupas de Cristo estão vermelhas? Porque se parece com as roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Dos santos, dos profetas, daqueles que morreram pela causa de Cristo, pela palavra, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Justiça. Irmão, que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia, né? No próprio Apocalipse 14, 19 e 20, se você puder abrir, ele diz: então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Né? Então, amados, os que se opõem a Cristo serão pisados para fora. Então a gente precisa ter essa consciência. E então, amados, esse manto encharcado, ele tem um objetivo de vingança, de juízo. Seu nome, o Verbo de Deus. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo é a palavra de Deus. É nele que Deus se expressa. É nele, na palavra, no Verbo, que Deus se revela inteiramente. Porque lá em João está escrito: eu e o Pai somos um. A palavra, amém? Verso 14 de Apocalipse 19. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. O exército do céu está acompanhando Jesus Cristo, amados. Eu e você. Amém. Olha o significado disso. Olha onde a gente deve depositar a nossa esperança. Porque Jesus Cristo, ele vem para cumprir o quê? A sentença de Deus. Jesus Cristo vem para cumprir a ira de Deus. E como é que Jesus Cristo se revela agora? Verso 16. No seu manto, e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o nome que indica absoluta e completa soberania. Olha como é importante isso. Olha, amados, como a história se encaixa, fecha. A Bíblia é como se fosse uma engrenagem perfeita. Ela vai se encaixando, ela vai se revelando. Então Jesus Cristo, ele está cavalgando rumo a um tempo. Que tempo é esse? Né? Então eu peço para você abrir a última passagem hoje,
para nós encerrarmos essa segunda parte, em Filipenses 9, Filipenses 2, a partir do verso 9. Filipenses 2, a partir do verso 9. Por isso também Deus o exaltou. Eu vou repetir. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Jesus estiver vindo na glória, todos o reconhecerão. Todos, porque todo o joelho se dobrará. Amém? Na justiça de Deus, Jesus Cristo julgando. Amém? Então, eu glorifico a Deus por essa palavra, por esse ensinamento, que nós estamos tendo através desse livro maravilhoso, esse livro de revelação, esse livro realmente que nos traz absoluta esperança. Tá certo? Então nós estamos aqui já presenciando novamente a decadência, o julgamento final do diabo, do falso profeta e do anticristo, como acabamos de ver hoje, fechando o capítulo 18, quando caiu a grande Babilônia, a grande prostituta. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar em Apocalipse 19 até o verso 16, tá bom? Depois nós vamos continuar encerrando a semana que vem, com certeza, o capítulo 19, não é? Eu quero encerrar o capítulo 19, e tem algumas coisas importantes para a gente falar antes de nós começarmos o capítulo 20. Tá bom? Então, a semana que vem eu quero terminar o capítulo 19 e reforçar o capítulo 19. Tá bom? E eu quero informar vocês, que nesse ano, para a honra e glória do Senhor, nós estaremos terminando Apocalipse. Tá bom? Esse é o nosso grande objetivo, tá? É nós terminarmos o livro de Apocalipse. Amém? Se você tiver algum tipo de pergunta, sugestão, dúvida, 19993052651, Pastor João Lembro, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Nós estamos bem em frente ao ginásio de esportes, Agora está sendo reformado para o teatro, o teatro, Nós teremos um teatro oficialmente aqui hoje, na cidade, será no lugar desse ginásio de esportes. Amém? Então nós estamos bem em frente para honrar e glorificar o nome do Senhor. Programação da nossa igreja, toda segunda-feira nós temos a teologia, É um curso livre, onde o primeiro ano é o curso básico de cristão, um curso básico. O segundo, presbitério, e o terceiro, para quem tem chamado pastoral. Mas é um curso realmente, que cada ano nós temos 8 módulos, cada módulo no mês, tá bom? Então, se você se interessar, você pode iniciar no módulo que está acontecendo, tá bom? Então, nós estamos terminando esse ano, o primeiro ano, E aí, o ano que vem, nós estaremos continuando para a honra e glória do Senhor.
Às quartas-feiras nós temos os nossos cultos. Primeira quarta-feira é o culto da família. A terceira quarta-feira é o culto de cura e libertação. O restante das quartas-feiras, segunda e quarta-feira, é o culto de estudo e oração, né? O culto abençoado, que nós oramos pelos pedidos da igreja, oramos pelos pedidos, não é, que você eventualmente traga no nosso culto. A igreja tem realmente um momento de oração. Primeira e terceira sexta-feira nós temos o nosso grupo Ame, há de amar, de alimentar a palavra em amor, M de mobilizar e de edificar. Amém? É a igreja em casa, é a palavra, né, viva do Senhor sendo ministrada. Domingo às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, nós estamos cartas aos Hebreus, né, para a honra e glória do Senhor, nós acabamos essa carta, esse final de ano. Domingo às 19 horas, culto de celebração, sendo que primeiro domingo é culto de ceia. Amém? Pedidos de oração através do número do meu zap, é 19993052651. Nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o santo nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos. Nós te adoramos. Nós bendizemos o seu santo nome. Se hoje nos ouve alguém que ainda não entregou a sua vida para Cristo, nós oramos para que essa pessoa entregue simplesmente repetindo a oração de arrependimento. E você pode fazê-lo agora dizendo: Pai, Senhor Deus, eu me arrependo de todos os pecados. Creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me perdoe de todos os pecados. E eu recebo nesse momento o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Amém? Glorificado, exaltado seja e é e sempre será o nome do Senhor. Terminando aqui mais esse programa abençoado. Amém? Que você tenha um final de semana abençoado. Vá na sua igreja, dê o dízimo, oferte, seja grato à sua igreja, seja grato ao pastor, seja grato à liderança. Como nós vimos, nós temos que ter esse espírito de gratidão. E que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a consolação e comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Grande beijo a todos. Um excelente final de semana. Sexta-feira estamos de volta. Já quase concluindo. Esse livro maravilhoso, esse livro de revelação, que se chama Apocalipse. Grande abraço e Deus os abençoe.